E voltamos para o nosso último bloco do nosso primeiro encontro aí tratando do direito penal. Fechamos aí o nosso segundo bloco tratando da culpa e dolo. Vimos aí a diferença básica entre dolo eventual e culpa consciente, tema muito cobrado nas provas que cobram aí essa parte de conduta, geralmente fica nessa distinção aí, culpa consciente, dolo eventual. E vamos fechar a matéria agora. Compensação de culpas, tema que se fala muito aí no direito civil, compensação de culpa. Será que no direito penal também a gente pode falar em compensação de culpa? Pensa só, o sujeito está trafegando com excesso de velocidade e ele acaba atropelando alguém que estava atravessando fora da faixa de pedestre, mas que era previsível, era um lugar claro, não é igual aquele cara com a capa do Zorro passando debaixo da punha marginal, não. Estava claro, estava ali, não era o lugar certo dele atravessar, mas ele estava atravessando ali fora da faixa. Nesse caso, a gente pode falar em compensação de culpa, falar, o motorista não praticou homicídio culposo, porque a vítima também agiu com culpa. Pode ser isso? A gente pode fazer desse jeito? Não pode. O direito penal não se admite aí a compensação de culpa. A culpa da vítima pode atenuar a responsabilidade do motorista, mas jamais fazer essa compensação de culpa. Isso não. Compensação de culpa não. Compensação de culpa não. Tá certo? Então, fechamos aí a primeira parte de conduta e resultado. Vamos começar a falar de nexo causal. O que seria o nexo causal? A gente já viu que o nexo causal é o vínculo estabelecido entre a conduta do agente e o resultado produzido. A gente já viu que é a conduta que produz um resultado. Essa produção de um resultado tem que ser vinculada diretamente à conduta. Então, a conduta do resultado é a conduta ligada ao resultado por esse nexo de causalidade, por esse elo, por esse vínculo de causalidade. Então, no artigo 13 do Código Penal, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. E o que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda aquela ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí tem o parágrafo primeiro, a gente já fala do parágrafo primeiro. Vamos primeiro falar dessa causalidade aí. O que é causa, então? Causa é toda conduta aí sem a qual o resultado não teria ocorrido. Vamos entender isso. O Código Penal adota a teoria dos equivalentes causais. Então, considera-se causa toda aquela ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Você faz aí um mecanismo de eliminação hipotética. Você faz um mecanismo de eliminação hipotética para saber se aquela conduta é efetivamente causa do resultado. Você tira do processo aí da linha do tempo dos acontecimentos, você tira essa conduta e vê, teria acontecido? Não teria acontecido. Se não teria acontecido, não é causa do resultado. Então pensa numa linha num desdobramento do tempo. Pensa num desdobramento de tempo aí. Olha só. A indústria fez a arma de fogo, certo? Isso aqui é a indústria, tá? Fez a arma de fogo. A arma de fogo chegou na loja. A loja vendeu a arma de fogo.
a loja vendeu arma de fogo para esse cara. Esse cara foi vítima de um furto. Esse outro cara furtou a arma de fogo dele. E aí ele usou para cometer o crime. E aqui a vítima morreu. Veja, segundo o Código Penal, parece que tudo isso aqui foi causa do crime, né? Se a indústria não tivesse fabricado a arma, teria acontecido o crime? Não, não. Se o vendedor não tivesse comercializado essa arma de fogo, teria acontecido o crime? Não. Se esse sujeito que tinha porte não tivesse comprado a arma, teria acontecido? Não. Não. Por quê? Porque esse cara aqui furtou essa arma de fogo, entrou na casa dele, furtou a arma de fogo e cometeu o crime. Então, tudo isso, segundo o Código Penal, foi causa do crime. Foi causa. Mas aí você pensa, professor, se for pensar dessa forma, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai chegar em Adão e Eva, é o regresso ao infinito. Se eu sou um cristão e acredito aí em Adão e Eva, vamos falar, então chegou em Adão e Eva, porque se não tivesse a indústria, aí se não tivesse o cara que criou a indústria, o pedreiro que construiu a indústria, não teria parede para a indústria, linha de produção, se não tivesse a mãe do cara que construiu, o pai, até Adão e Eva. Parece que se a gente continuar nesse raciocínio, sim, né? Sim. Mas não. O que limita? O que limita esse regresso ao infinito? Pode ser, tudo isso foi causa, mas só é causa para o direito penal, o quê? Aquele que agiu com dolo ou com culpa. A gente viu, a conduta penal só é relevante se for uma conduta dolosa ou culposa. Então, a indústria teve alguma culpa para concorrer para esse homicídio? Não. A indústria tinha licença para vender arma, tinha licença para produzir arma, enfim, ela produziu. Esse vendedor de arma de fogo agiu com dolo, com culpa para a morte? Não, ele vendeu para um cara que tinha porte de arma, entendeu? Esse cara aqui, ele agiu com dolo, com culpa? Não, ele estava com a arma dele e simplesmente foi furtado. Entraram na casa dele e pegaram a arma de fogo. Então, por mais que a gente pense, faticamente, tudo isso deu causa ao crime? Tudo isso deu causa, mas relevante para o Código Penal é só a conduta dolosa ou culposa. Então, quem concorreu com dolo ou culpa para a morte desse cara aqui? Na verdade, só esse aqui que praticou um homicídio aí com dolo. Então, a cadeia aí, ela não vai regressar ao infinito. Por quê? Porque só se pune aí quem age com dolo ou, no mínimo, com culpa. Tá certo? Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Agora, o que importa para a gente estudar do nexo causal é isso aqui, ó. É a superveniência de causa independente. Mais especificamente, o que interessa para a gente é a superveniência de causa relativamente independente. É isso que interessa para a gente. Superveniência de causa relativamente independente. Tá lá, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. Se exclui a imputação, exclui a punição, a qualquer tipo de crime, quando por si só produziu o resultado. Porém, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Professor, não entendi nada. Vamos em frente. Vamos em frente para a gente entender isso daqui. Antes de saber o que é uma causa superveniente relativamente independente, a gente tem que estudar as causas absolutamente independentes e relativamente independentes, as espécies de causa. Então, uma causa, ela pode ser absolutamente independente ou ela pode ser relativamente independente. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. O que é uma causa absolutamente independente? É uma causa que
teria acontecido vindo a produzir o resultado, mesmo se não tivesse havido qualquer conduta por parte do agente. Então, eu estou praticando a minha conduta aqui. Existe uma outra causa que é absolutamente independente da minha conduta e ela teria levado ao resultado de qualquer forma. Ela teria levado ao resultado de qualquer forma. Então, se a causa é absolutamente independente e produziu o resultado, esse resultado não pode ser imputado a mim. Eu só vou responder pelo meu dolo. Você quer ver um exemplo concreto? Olha só, uma causa pré-existente absolutamente independente. O A quer matar o B. O A quer matar o B. Mas alguém já tinha feito o trabalho antes. Alguém já tinha dado veneno para o B antes. E aí o A pegou e pum, atirou no B. Ele atirou. Ele acertou. Porém, o B, ele já tinha tomado veneno. Ou porque alguém deu, aqui no meu exemplo, no caso, ele tinha uma intenção suicida. Então ele tinha tomado veneno, tomou veneno, tinha intenção suicida. E morreu. Qual foi a causa da morte? Saiu lá no laudo necroscópico. O B morreu envenenado e não por disparo de arma de fogo. Ou seja, a causa da morte foi veneno, não foi arma de fogo. Isso não tem nada a ver com arma de fogo. Veneno não tem nada a ver, é absolutamente independente. O que acontece? Eu só vou responder pelo meu dolo. Qual que era o meu dolo? Tentativa. Por quê? Porque eu não consumei a morte. Eu tentei matar, eu quis matar. Eu comecei a agir, eu atirei. Só que o resultado não se consumou por circunstância da minha vontade. O resultado não se consumou pela minha prática, que é arma de fogo, por circunstância da minha vontade, porque ele tomaram veneno antes. Se deixasse rolar normalmente, teria consumado. Mas não consumou. Por quê? Porque ele tinha tomado veneno antes. Como é uma causa absolutamente independente, só vou responder pela tentativa. Pode ser também uma causa concomitante, e aí o exemplo é curioso. Pensa num cara que ninguém gosta, hein? Esse cara é o C. Não o C, o C aqui, ó. E todo mundo quer matar o C. Aí pega lá, A e B se posicionam para matar o C. Um não sabe da essência do outro, porque se eles soubessem, a gente vai falar, seria concurso de agentes. E aí eles responderiam, aí beleza. Mas não, o A tá aqui, vou matar esse cara. O B tá lá, eu vou matar esse cara também. Um não sabe do outro. E aí? Que cada um tá com uma arma de um calibre. Certo? Aí, pá, quando você chegou num ponto, pum, os dois atiraram, meio que ao mesmo tempo. Então foi o quê? Concomitante. Absolutamente independente, um não sabia do outro, concomitante. Mas aí fica provado que foi o B que matou, fica provado no exame necroscópico que foi a bala do B que atingiu o coração e causou a morte. A arma do C acertou o braço. Não foi ela que levou à morte. Então foi uma causa absolutamente independente e concomitante, que eu vou responder pela tentativa. Por quê? Porque eu não consumei. Quem matou foi o B. Não fui eu, não foi o A. O que mais? Pode acontecer também de uma causa superveniente, absolutamente independente. Superveniente. Então, o A e o B estão discutindo, e o A atirou no B. Pum. Só que aí, algum tempo depois, segundos depois, o prédio desabou. E provocou a morte do B. O que causou a morte? O desabamento do prédio. Não deu tempo. Talvez o tiro fosse matar. Talvez. Mas ele foi soterrado. Morte aí por soterramento. Aí foi asfixiado aí pelos destroços. Aí, enfim, caiu em cima dele e ele morreu ali. Enfim. Uma causa também absolutamente independente, que nada tem a ver com a minha conduta e que por si só causou o resultado. Então eu vou responder só pela tentativa. Se a causa, conclusão que eu chego, se a causa é absolutamente independente, eu só vou responder pelo meu dolo. A causa é absolutamente independente e causou o resultado, e provocou o resultado. Eu só vou responder pelo quê? Pelo meu dolo.
Só vai responder pelo crime tentado, Situação distinta ocorre nas causas relativamente independentes. E agora é importante que a gente se atente para isso. Causa relativamente independente. É aquela causa que só tem a possibilidade de produzir o resultado se for conjugada com a conduta do agente. Existe uma relação de dependência, mínima ainda que seja. Elas são independentes, mas elas são relativamente independentes, ou seja, existe aí uma certa relação de dependência. É uma independência relativa. Essa independência relativa é porque existe uma certa dependência. Consequências, aí vai ser diferente. Se as causas forem pré-existentes e concomitantes, o agente ele vai responder pelo dolo e, caso ele tenha conhecimento da causa relativamente independente, ele vai responder também pelo resultado final. E se ela for superveniente? Se ela for superveniente, a gente vai ter que ver se ela está aí nessa linha de desdobramento natural da ação. Se ela for uma consequência que está na linha de desdobramento natural, ele vai responder. Caso contrário, ele só vai responder pelo seu dolo. Professor, não entendi. Vamos ver com exemplo. Com exemplo a gente entende. Uma causa pré-existente relativamente independente. Relativamente independente por quê? Porque por si só nenhuma das duas iriam levar à consumação do crime. Mas conjugadas as duas levaram. Dá um exemplo, professor. Facada numa vítima hemofílica. Ou seja, aquela vítima que não... cujo sangramento não estanca aí, não coagula. Vai sangrando. O que acontece, professor? Depende, como eu disse aqui para vocês, depende. Se ela tinha conhecimento disso, se ela tinha conhecimento da condição da vítima, se ela tinha conhecimento de que a vítima era hemofílica, tranquilo, vai responder pelo homicídio doloso. E se não tinha conhecimento? Se não tinha conhecimento, ela vai responder pelo dolo. Qual que era o dolo com essa facadinha? Não era matar, era lesão corporal. Aí, porque não foi uma facada de morte. Se for uma facada de morte, o fato dela ser hemofílica ou não faria diferença, tá percebendo? Se é uma facada no peito, se ela é hemofílica ou não faz diferença. Foi uma facada no braço, uma facada que não é uma facada letal, mas só foi letal pelo fato dela ser hemofílica. Se ele sabe dessa condição, responde pelo homicídio. Faz sentido, né? Faz sentido. Se não, lesão corporal. Causa concomitante relativamente independente. Uma concomitante, o cara atira enquanto a vítima está tendo um ataque cardíaco. Se ele sabe aí, vai responder apenas por homicídio doloso. E uma causa superveniente, aí que está a questão. Esse é o grande ponto que eu queria chegar para vocês. Causa superveniente relativamente independente. São ligadas aí, tem um vínculo de dependência. Primeiro caso. Então, padrão aí, o A atirou no B. O A atirou o B e ele foi levado para o hospital. Primeiro caso, a morte foi por uma complicação na cirurgia. Morte por complicação na cirurgia. Segundo caso, morte por acidente de trânsito na ambulância. É diferente uma coisa da outra, professor? É diferente. Quando o sujeito é internado no hospital e tem que fazer uma cirurgia, é esperado, é um desdobramento que se coloca aí numa linha natural da previsibilidade que possa haver uma complicação da cirurgia, certo? Certo. É aceitável, é uma decorrência plausível, ele está na linha de desdobramento natural dos fatos. Vai fazer uma cirurgia, tem um risco. E acidente de trânsito com ambulância, pessoal? É uma coisa que pode acontecer? Pode, sabe que pode acontecer. Mas é uma coisa corriqueira, que está na linha de desdobramento natural, o cara sai esperando. Ah, vou sair na ambulância, pode ser que eu bata o carro e morra? Não.
Não. E aí que entra a importância do parágrafo único. Então, a superveniência de uma causa relativamente independente, ela exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Então, nesse caso aqui de não estar na linha de desdobramento natural dos fatos, 2, ela exclui a imputação. Ela exclui a imputação. Então, se o cara morreu por conta de um acidente de trânsito da ambulância, o sujeito só vai responder pelo dolo dele, só vai responder pela tentativa. Por quê? Porque não foi ele que matou. Não foi o tiro que matou. Foi a ambulância que se acidentou porque ele tiraram o tiro. Não dá para provar que foi uma decorrência lógica, não está ali numa linha de desdobramento natural dos fatos. Ao passo que uma complicação cirúrgica tá. Ah, tomou um tiro no peito, teve que fazer uma operação para tirar a bala, infeccionou, ele morreu. Aí está na linha de desdobramento natural dos fatos. Aí vai ser consumado. Beleza? Então, ficar atento, ficar muito atento para esse lance do desdobramento natural dos fatos. Se tiver nessa linha de desdobramento natural dos fatos, não tem jeito, pessoal, é consumado. É consumado. Não exclui a imputação, é consumado. Morreu por complicação na cirurgia. Foi uma contingência aí decorrente do tiro. Né? Tomou o tiro, teve que ir para o hospital, vai para o hospital, faz cirurgia, tem risco de dar infecção, tem risco de ter complicação na cirurgia. Morreu. Homicídio doloso. Homicídio doloso consumado. Consumado. E aqui, acidente de trânsito. Acidente de trânsito não. Por mais que a gente fale, não, pode ser que aconteça, não é uma coisa de outro mundo, igual um meteoro cair. Não é igual um meteoro cair. Mas a gente não sai de casa pensando, pode ser que hoje eu morra no acidente de trânsito. Não é um desdobramento natural. Não é um desdobramento natural. Então, como não é um desdobramento natural, exclui a imputação, produz o resultado, mas os fatos anteriores imputam quem praticou. Ou seja, vai responder pelo homicídio doloso tentado. Tudo isso envolve o quê? Se o fato está ou não na linha natural de desdobramento da conduta. Beleza, pessoal? Certo? Falamos então de nexo de causalidade. Então já vimos conduta, já vimos resultado, já vimos essa ligação entre a conduta e o resultado, que é o nexo causal. Vamos falar, por fim, da tipicidade em sentido estrito, ou equivalente aí, falar do tipo penal. O que é um tipo penal? Pessoal, tipo penal é o conceito, aí é a descrição abstrata de uma conduta mediante a cominação de uma pena. Então você está conceituando, você está descrevendo uma conduta, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Essa é a conduta. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é um tipo penal, professor? Isso é um tipo penal. Descreveu uma conduta, cominou uma pena. Isso é um tipo penal. Isso é um tipo penal. Isso é um tipo penal. É a descrição abstrata de uma conduta. Conduta é um verbo, certo? Então tem sempre um verbo. Uma conduta. E a combinação de uma pena. A gente já viu aí que pelo princípio da legalidade, mais especificamente sobre o desdobramento aí do princípio da reserva legal, você precisa de lei para criar tipo penal. Tem que ter lei. E qual a função? Para que serve o tipo penal? É uma segurança nossa enquanto cidadão. Para quê? Para delimitar, para saber o que é lícito e o que é ilícito. Ninguém pode ser punido senão pelo que o legislador considerou ilícito. Então, para a gente saber, para a gente ter essa garantia, para a gente ter essa segurança do que é lícito e o que é ilícito. É para isso que serve o tipo penal. O tipo penal é uma garantia. Então, o tipo penal é uma decorrência lógica do princípio da legalidade. Onde está esse princípio, professor? Está lá na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 39. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina.
E não há pena, não há crime e não há pena sem prévia cominação legal. Tem que estar na lei. Esse mesmo dispositivo é repetido logo no artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal diz pra gente: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então tem que estar na lei. Tem que estar na lei. Como que a lei considera uma conduta criminosa? Pelo tipo penal. Como a gente viu aí, há tipos penais diversos, sejam eles previstos no Código Penal, sejam eles previstos em leis penais especiais. Paulo Queiroz tem a seguinte afirmação sobre o que a gente está falando sobre o tipo penal ser uma garantia. Paulo Queiroz é um grande autor de direito penal. Ele diz o seguinte: o princípio da legalidade atende, pois, a uma necessidade de segurança jurídica e de controle do exercício do ius puniendi, que é o direito de punir do Estado, de modo a coibir possíveis abusos à liberdade individual por parte do titular desse poder, que é o Estado. Constitui, portanto, constitucionalmente uma poderosa garantia política para o cidadão, contra o Estado, expressiva do império da lei, da supremacia do poder legislativo e da soberania popular sobre os outros poderes do Estado, de legalidade da atuação administrativa e da escrupulosa salvaguarda dos direitos e liberdades individuais. Então, o tipo penal é uma garantia de que você só vai ter a sua conduta censurada, reprimida criminalmente, se isso estiver previsto na lei. É também uma decorrência lógica do princípio da anterioridade. Nos mesmos dispositivos, só dando enfoque para outro aspecto, se o princípio da legalidade fala, não há crime sem lei anterior que o defina, aqui na anterioridade não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Anterior e prévia. Então não basta ter lei. Essa lei tem que ser anterior e essa lei tem que ser prévia. Lei anterior e lei prévia. Então, princípio da legalidade, tem que haver lei. Princípio da anterioridade, essa lei tem que ser anterior e tem que ser prévia. Prévia, é a mesma coisa, né? Anterior, prévia. Então, tipo penal tem que ser criado antes da sua conduta. E o que mais? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre a lei penal no tempo, a gente vai falar aqui que essa lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não pode retroagir, a lei penal não pode andar para trás, só para beneficiar o réu. Se eu crio um tipo penal, esse tipo penal está valendo a partir de hoje. A partir de hoje. O tipo penal vale a partir de hoje. Qual que é a estrutura do tipo? A gente já viu mais ou menos, mas vamos trabalhar agora. O tipo penal, via de regra, ele é composto por esses 3 elementos. O título, ou o chamado nomen iuris, que é o nome do crime. Homicídio, estelionato, roubo, furto, estupro. Isso é o nome do crime, tá lá. O preceito primário, que é a conduta, e o preceito secundário, que é a pena, Vamos ver isso na prática? O título ou o nomen iuris é o nome do crime, Geralmente ele tem a síntese do bem protegido, mas tem tipos aí tradicionais, peculato, razões históricas aí, o nome do crime, enfim. O nome do crime, o nome dado a ele. O preceito primário, o que é o preceito primário? É a descrição da conduta. O preceito primário tem que estar escrito aí numa linguagem clara, objetiva, então tem que ser uma redação clara e objetiva, para que não haja dúvida de interpretação. Ele tem seu aspecto objetivo, que é a própria conduta, o verbo, e o subjetivo, que é a vontade, dolo ou culpa, às vezes um elemento subjetivo especial, a gente vai falar disso aí daqui a pouco. E o preceito secundário, que é a sanção, a pena. Como a gente viu aí, a pena é sempre fixada dentro de um patamar mínimo e máximo. A
A gente viu aí do homicídio 6 a 20, furto 1 a 4, estelionato 1 a 5. Então, sempre esse patamar que o legislador prevê para que o juiz aplique aí a pena em concreto. Para que o juiz aplique a pena em concreto. E os elementos do tipo, que é o que a gente estava falando lá, eles podem ser elementos objetivos do tipo, ou seja, aqueles elementos descritivos, via de regra a ação, a conduta, o verbo, acompanhado aí de circunstâncias e complementos, sempre aí objetivos, ou seja, que não dá margem aí para a interpretação. Já os elementos subjetivos são aqueles que identificam um fim de agir com a gente. Então, o crime culposo, aí tem a previsão lá, previsto por culpa, mas aqui se refere especificamente ao elemento subjetivo especial, ou seja, tem que ter uma finalidade a mais. Não é só o dolo. Não é só o dolo de praticar a conduta, tem que ter uma finalidade específica, a gente vai ver isso daqui a pouco. E o elemento normativo, que é aquele que exige um juízo de valoração. Tem um juízo de valor do intervalo, ele tem que valorar, ele tem que avaliar o significado jurídico ou social. Jurídico ou social. Não é aquele conceito objetivo, claro, não tem uma margem de interpretação. Vamos ver isso? Olha como funciona isso. Matar alguém. Matar alguém. Matar alguém. Matar alguém. Matar alguém. Título: homicídio simples. Nominho dele aqui, homicídio simples. Preceito primário: matar alguém. Composto só de elementos objetivos. Matar alguém. Todo mundo sabe que matar é uma conduta. Alguém é algo objetivo. Alguém, uma pessoa, um ser humano. Não tem erro. Só elementos objetivos. Tranquilo, matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Preceito secundário: uma pena aí no intervalo de 6 a 20 anos. Bem simples, bem simples. Mas nem sempre os tipos penais são tão claros, são tão simples, são tão fáceis de visualizar. Olha esse aqui. Satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Está percebendo aqui? O Código Penal está colocando um elemento subjetivo aí, um elemento subjetivo especial, no tipo penal. Então, é um fim especial de agir o agente, como a gente conceituou aqui o elemento subjetivo. Não basta só você praticar na presença de alguém menor de 14 anos uma conjunção carnal. Não basta. Tem uma criança lá e você está praticando um ato sexual na presença dela. Não. Ela tem um bebê ali no berço, você está praticando um ato sexual, ele não entende mesmo. Não. Para consumar esse crime, para se constituir infração penal, essa conduta, você tem que praticar essa conduta com a finalidade específica de satisfazer a sua lascívia ou a lascívia de outrem. Está percebendo? É um dolo específico. Chamava-se antes de dolo específico. Hoje em dia se fala assim, elemento subjetivo especial, ou elemento subjetivo específico. Mas uma finalidade a mais. Aí você tem que praticar essa conduta com essa finalidade específica de satisfazer a sua lascívia. Tá? Isso é elemento subjetivo específico. O que mais? Ato obsceno. O que é ato obsceno? Praticar ato obsceno em local público ou aberto ou exposto ao público. Só, o mundo caminha, né? A sociedade muda, os valores mudam. O que era ato obsceno há 30 anos, o que era ato obsceno há 30 anos, hoje em dia não é mais. O que é ato obsceno em determinado local, em determinada cultura, em determinadas regiões,
não são atos obscenos em outra. Ah, pode ser que alguém com uma mentalidade fechada, que cresceu no regime totalitário, onde as mulheres não podem se expressar nunca. Eu vejo uma mulher de biquíni e falo assim, ato obsceno, esconde de mim, é um ato obsceno. Assim como pode ter lugares em que seja normal fazer topless, tem muitas praias na Europa, enfim, até no Brasil mesmo, que é normal fazer topless, sei lá, peitão para fora, não tem problema nenhum, tranquilo. Mas você sai no meio da Paulista e fala, ato obsceno. É. Então, ato obsceno é o que a gente chamou aqui de elemento normativo. Exige aí um juízo de valor, exige um juízo de valoração. Não é igual falar alguém, matar alguém. Que alguém? Alguém é um ser humano, matou um ser humano? Beleza, crime. Ato obsceno não. Você tem que aí valorar socialmente o que é um ato obsceno. Mas também pode ser um elemento normativo jurídico. Vamos ver aqui se eu coloquei. Coloquei divulgação de segredo. Então, divulgar alguém sem justa causa o conteúdo de um documento particular, que é divulgação de dano. O que é justa causa? Justa causa, nesse ponto específico aqui, vai depender da avaliação do caso concreto. O que é justa causa? Tem que ver se existe alguma questão jurídica que possibilitava a divulgação ou não. Vai ter que ver. Não dá para saber dizer de plano que é justa causa. Não, tem que avaliar o caso concreto de acordo com as normas. Então, é um elemento normativo que exigiria aí uma visão jurídica da coisa. Uma visão jurídica do caso. Beleza? Esses são os elementos do tipo. Joia. Vamos falar agora, para a gente já caminhar aí para a conclusão da nossa aula e resolução das questões. Eu vou trazer aqui, sempre no final de cada encontro, eu vou trazer um bloco de questões para a gente resolver e fixar e assimilar a matéria. Antes disso, vamos falar do tempo do crime e do lugar do crime. Às vezes é cobrado, mas isso é muito fácil, Tempo do crime. Quando que o crime é praticado? O crime, considera-se o crime aí praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja momento do resultado. Como assim, professor? Sujeito atirou no outro no dia 1º de janeiro de 2016. Esse tiro provocou uma lesão, o sujeito ficou internado, ficou em coma, ficou 7 meses internado. Ele foi morrer no dia 8 de agosto de 2016, em decorrência aí do trauma que ele sofreu em função do disparo de arma de fogo. A bala se alojou na cabeça dele, ele ficou inconsciente, estava com sinais vitais ainda, estava com atividade encefálica, mas foi morrer 7 meses depois. Quando que o crime foi praticado? Aqui, ó, no momento da ação ou omissão. Aqui. Então, não importa quando ocorreu o resultado, importa quando ocorreu a ação ou omissão. É a chamada teoria da atividade. O crime é praticado no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. O crime é praticado no momento da ação. Não esquece disso. Crime praticado no momento da ação. Tempo do crime. Teoria da atividade praticada no momento da ação. E lugar do crime, professor? Lugar do crime. Considera-se o crime praticado onde? Tanto no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, quanto no local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Professor, então quer dizer, se o cara pega aí manda aí uma carta da Argentina para o Brasil, manda uma carta, coloca aquele antrax, agora não está mais na moda, muitos anos atrás, aí, tinha o veneno lá, o tóxico, negócio, arma química, você pega, põe o pó lá, o cara abre e morre na hora. Então, onde ele praticou a conduta, ele postou a carta da Argentina, postou de lá.
Postou de lá a carta, lá é para conduta. Chegou aqui no Brasil, o cara abriu, morreu. Praticou conduta na Argentina, aqui, crime aconteceu no Brasil. Onde que é o lugar do crime? Tanto lá quanto cá. Considera-se praticado o crime tanto no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, como também no lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Deveria se produzir se o crime for tentado. Então, pessoal, veja, são teorias diferentes. Aqui a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. O crime é praticado. Ubiquidade, as duas coisas. Tanto no lugar onde aconteceu a ação, como no lugar onde aconteceu o resultado. E o tempo do crime é teoria da atividade, só no lugar onde aconteceu a ação. Não importa qual seja o momento que aconteceu o resultado. Tem um macetezinho para lembrar disso, professor? Tem, mas não serve de nada se você não entender isso antes. Tem um macetezinho. Qual que é, professor? A gente guarda uma palavra. Qual palavra? A palavra é luta. Luta, professor? É, luta. Por que luta? Porque lugar do crime, qual que é a teoria? Ubiquidade. Tempo do crime, qual que é a teoria? Atividade. Fácil, né? Não esquece mais. Lugar do crime, ubiquidade. Tanto onde foi praticada a conduta, quanto como onde aconteceu o resultado. Tempo do crime, atividade. Tempo do crime, só onde aconteceu a conduta. Só quando, aconteceu a conduta. Então, tempo do crime, quando aconteceu a conduta. A ação ou omissão, não importa quando aconteceu o resultado. Teoria da atividade. Lugar do crime, os dois. O local onde aconteceu a ação ou omissão, também como o resultado onde aconteceu o resultado. Então, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Tranquilo, facinho, moleza. E com isso encerramos o nosso conteúdo teórico. Vamos partir agora para resolver questões. Trouxe algumas questões para vocês, trouxe 10 questões aí sobre a matéria da qual falamos hoje. Seja para vocês praticarem, claro, mas para vocês verem também como isso é cobrado, né? Como essas informações são cobradas em provas de concurso público. Os slides estão aí, sugiro que cada questão aí você pare, dá uma pausa no vídeo, estou falando, dá uma pausa, tenta resolver a questão sozinho, e aí a gente resolve junto aqui. Se acertar, muito bem, se errar, vê onde errou, volta aí se for o caso no ponto da explicação e retoma o estudo. Essa é a vantagem de fazer um curso online, a vantagem de fazer um curso gravado aí, se tem a condição de voltar, pausar, tem que aproveitar esse recurso, e pausar na hora que tem aí para resolver a questão e eventualmente voltar lá atrás para estudar de novo o que você passou, que passou batido, que você errou. Certo? Vamos lá então? Primeira questão aí, cobrada no concurso de procurador do município. Lá na Paraíba, considere as seguintes penas. 4 tipos de pena aí. Reclusão, detenção, prisão simples e multa. Para os ilícitos contravencionais, contravenção penal, estão previstas em lei somente as penas indicadas em quê? Muito fácil. Então a gente sabe que reclusão e detenção, não. Reclusão e detenção é só para crime. Sobra o quê? Prisão simples e multa. Prisão simples eu já falei na aula de hoje, multa eu vou falar futuramente, quando a gente tratar de teoria da pena, mas como eu sei que reclusão e detenção não tem, fica muito fácil. Corto aqui. Sobra o quê? Sobra a letra D apenas. Calma aí que essa canetinha está meio... Eu não quero dar a interpretação errada para você. Então, sobra a letra D.
sobra a letra D. Corto 1 e 2, 1 e 2 não prestam, 1 e 2 não prestam, reclusão intencional, sobra a letra D, 3 e 4, prisão simples e multa. Contravenção penal, só prisão simples e multa. Beleza, muito fácil, pessoal. O que mais? De acordo com a normativa do Decreto-Lei 3688, que é a lei que trata das contravenções penais, o que é correto afirmar? A gente já logo de cara vai matar que a letra A. Falamos disso. Na contravenção penal não é punível a tentativa. Tá certinho. Não é punível a tentativa na contravenção penal. Ah, tá certinho. Vamos ver as outras. Vedar aplicação de... Não, tá errado. Somente a pena de multa tá errado. Ações penais é privada, tá errado. É pública. Não aplica as medidas de segurança, tá errado. Então, não é punível a tentativa. Tá vendo como cai? Tá vendo como cai isso? Importante a gente saber. 3. No que diz respeito ao conceito de crime. Conceito de crime. Questão da VUNESP, para investigador da Polícia de São Paulo. Vamos ver, conceito de crime. É considerada causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Sendo que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só... Perfeito, tá vendo? É o artigo 13 caput, com o seu parágrafo 1º reproduzido aqui. Perfeito, perfeito. Olha lá. É exatamente o que a gente viu quando a gente falou do nexo de causalidade. Aqui, ó. Artigo 13. O resultado é somente imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação, omissão, se a qual não teria ocorrido. E a superveniência de causa relativa exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Perfeito. É exatamente esse artigo 13 e o seu parágrafo 1º que o examinador cobrou da gente aqui na questãozinha da Polícia Civil da VUNESP. Exatamente isso. Exatamente isso. Vamos ver a B. O agente que tenha, por lei, cuidado, obrigação de cuidar, não será imputado crime, não será, está errado, será imputado crime, Se considerado crime tentado, curizado, preparação, este não se... Preparação não, iniciada a execução, tem que iniciar a execução para ser tentativa. Para essa omissão, é suficiente que a gente tivesse o poder de agir para evitar o resultado. Para a omissão, para mim, é suficiente que a gente tivesse o poder de agir. Não o poder, é o dever de agir para caracterizar o resultado. É o poder e o dever, podia e devia agir. Se por negativa, por ineficácia, aqui a gente vai tratar ainda, mas se por negativa, se por ineficácia, aqui nem sequer se por tentativa, é o crime impossível. Mas, para esse caso, bastaria conhecer o artigo 13, parágrafo 1º que a gente estudou na aula de hoje. Muito fácil. Essa também é fácil. Prova da FCC, prova de cargo concorrido, que concurso difícil, mas questão fácil. São elementos objetivos da relação de tipicidade. São elementos objetivos da relação de tipicidade. Letra A. Conduta, resultado e relação de causalidade. B. Antijuridicidade e probabilidade. Não, isso aqui você já pode cortar, tá vendo? Não é. Isso é elemento do crime. A gente está falando de relação de tipicidade. As circunstâncias do fato. Não. O dolo e a culpa. Isso é elemento subjetivo, dolo e culpa. A imputabilidade e o juízo de reprovação. Isso já é culpabilidade. Então, os elementos objetivos são aqui. Conduta, resultado e relação de causalidade. Isso é o elemento objetivo da relação de tipicidade. Beleza? No tocante aos crimes dolosos e culposos, assinale a alternativa correta.
Em tese, o homicídio culposo é uma pena mais grave? Não, né, pessoal? Não faz sentido nenhum o homicídio culposo ter pena mais grave. Não faria sentido nenhum. A negligência e a imperícia estão diretamente relacionadas ao crime culposo. Exatamente. Lembra que a gente falou? Culpa é violação de dever de cuidado que ocorre pelas modalidades negligência, imprudência ou imperícia. Joia. Todo e qualquer crime de trânsito é considerado doloso? Não. Claro que não. Pode ser culposo. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, tranquilo. No crime doloso, a lei pune a simples tentativa de cometê-lo, enquanto que no culposo, a tentativa é punida por lei. Nada disso. Não cabe tentativa de crime culposo. Não cabe tentativa de crime culposo. O crime culposo caracteriza quando a pessoa por ser vontade, isso é dolo. Doloso é vontade e consciência. Então, B correta. B correta. 6. Quando que a mera culpa consciente e não dolo eventual? Lembra? Dolo eventual, ele assume o risco. Culpa consciente, não. Ele prevê, mas não assume o risco. Acredita que pode evitar. Vamos lá? Atua sem se dar conta que sua conduta é perigosa e de que desatende aos cuidados necessários para evitar. Não. Não quer diretamente a ação, mas aceita o risco. Não. Conhece a periculosidade, prevê o resultado, mas age deixando observar, confiar que não se verificar. Perfeito. Conhece a periculosidade, ou seja, prevê o risco, prevê o resultado, mas age deixando de observar. Confia que ele não... Então ele não assume o risco, ele confia que o resultado vai ser evitável, tá certo? Quer o resultado? Não dá causa ao resultado. Não. C correta. Aquele que assume o risco de produzir um resultado duvidoso comete o crime movido por... Aquele que assume o risco é o quê? Aquele que assume o risco é dolo eventual. E se é dolo eventual, significa que é dolo. Dolo eventual é dolo. Dolo eventual é dolo. Letra C. Dolo eventual é dolo. Dolo eventual, dolo. Tranquilo. 8. Em relação aos crimes dolosos e culposos, o que é correto afirmar? A culpa está caracterizada se o agente previu o resultado e assumiu o risco. Se ele assumiu o risco é o quê? Dolo eventual. Então não é culpa, é dolo eventual. O dolo estará caracterizado quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco. Perfeito. Letra B, perfeita. O dolo está caracterizado quando a gente quis ou assumiu o risco de produzi-lo. Dolo direto, dolo eventual. C. A culpa consciente estará caracterizada quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado. Não, se ele assumiu o risco é dolo eventual. O dolo estará caracterizado se o agente previu o resultado, mas não assumiu o risco. Não, se ele não assume o risco, não é dolo. Não assumiu o risco, no máximo é culpa. Com fundamento na parte geral do Código Penal, o agente será responsabilizado pela prática de crime culposo se praticar uma conduta prevista na lei como doloso, mas tem agido com imprudência, independentemente da previsão legal? Independentemente está certo isso? Não, pessoal. Depende de previsão legal. Somente responde por crime culposo se houver previsão legal. Denomina-se tipicidade. O que é tipicidade, pessoal? Tipicidade é a perfeita subsunção do fato à norma. Falamos disso. Então o tipo penal está lá. Quando o fato real do mundo concreto subsume-se, ou seja, encaixa perfeitamente no tipo penal, a gente fala que tem tipicidade. Então, tipicidade é desconformidade do fato com a ordem jurídica como um todo? Não é como um todo, é com o tipo penal. É adequação do fato concreto, correção do delituário? Perfeito. É a adequação do fato concreto subsume-se e se adequa perfeitamente à descrição do fato na norma. Perfeito. O nexo material entre a conduta, não. Nexo subjetivo, não. Correspondência do resultado, não. Letra B, correta. Por fim, 10. Essa é maior, essa dá um pouquinho mais de trabalho também. É questão, aqui até esqueci de colocar, mas é questão da magistratura. Então vamos lá. No dia 25 de fevereiro de 2014,
O Felipe, que nasceu em 3 de março de 96, então faz as contas aí. Ele estava prestes a completar 18 anos. Estava prestes, mas não completou. Ele só ia completar 18 em março de 2014. Foi antes de ele completar 18. Ele encontrou o meu xará, que é o inimigo dele, Fernando, na rua, e desferiu diversos disparos de arma de fogo. Populares presenciaram, e transferiram o sujeito para Porto Velho, onde foi operado. No dia 5 de março, ele morreu. Quando ele morreu, o Felipe já tinha 18 anos. Estão vendo? Quando ele morreu, já tinha, porque ele fez dia 3 de março. Porém, Fernando não resistiu aos ferimentos, e morreu. Beleza. Então, onde que ele praticou o crime? Em Ariquemes. E onde que ele morreu? Em Porto Velho. Quando que ele praticou o crime? Aqui, ó. Fevereiro. Quando que ele morreu? Aqui. Você tem que lembrar, a pergunta aqui você vai ter que lembrar da teoria do lugar do crime, que é a teoria da ubiquidade, e a teoria do tempo do crime, que é a teoria da atividade. É isso que ele vai perguntar. Vamos lá, então? O que é correto afirmar? Que o Fernando, primeira questão, ele é inimputável ou ele é imputável? Para saber se ele é imputável ou se ele é inimputável, você tem que ver. Se a gente falar que o crime aconteceu em 25 de fevereiro, ele é inimputável. Por quê? Porque ele não tinha 18 ainda. Se a gente falar que o crime aconteceu em março, em 5 de março, ele vai ser imputável, porque ele já tinha mais de 18. Então você tem que fazer um raciocínio. Tempo do crime, teoria da atividade. Quando que o crime foi cometido? Fevereiro. Não importa que o cara morreu em março, o cara poderia ter morrido em dezembro, não importa. O crime foi praticado no momento da conduta, fevereiro. E no momento da conduta ele não tinha mais de 18 anos, então ele é inimputável. Letra D está errada. Letra C está errada. Ele é inimputável. Ele é inimputável por quê? Porque o Código Penal adota a teoria da atividade. Perfeito. E o local do crime? Qual foi o lugar? Qual foi o local do crime? Tanto faz. Foi Porto Velho e Ariquemes. Por quê? Porque o Código Penal adota a teoria da ubiquidade para resolver a questão do crime. Então, vamos ver a alternativa A? Inimputável para a teoria da atividade para definir o tempo. Enquanto lugar perfeito. Tempo do crime, atividade. Lugar do crime, ubiquidade. E aqui, vamos ver as demais? Quanto lugar, teoria do resultado errado, imputável para definir o tempo, quanto local? Não é teoria. Teoria da atividade para determinar o tempo do crime, teoria da ubiquidade para determinar o local do crime. Com isso, encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro encontro para a gente fixar as bases iniciais do conceito de crime. Vamos continuar falando disso no próximo encontro, em metade do outro ainda, para a gente abordar aí fato típico, ilicitude e culpabilidade, fechar esse ciclo completo aí de teoria do crime e em seguida passar para a teoria da pena. Deixei meu contato no primeiro slide aí, deixei Facebook. Se precisar, pintando dúvida aí, alguma sugestão que eventualmente tenham aí, pode mandar. A gente tem um canal de bate-papo direto lá. Fico à disposição de vocês. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais.